Então, nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre as conceitualizações, os conceitos que são pertinentes à acupuntura e conceituaremos a acupuntura e também o que é a medicina tradicional chinesa. Normalmente se referimos a uma e outra como se fosse uma, mas existem as suas peculiaridades, as suas diferenças. Então vamos passar agora para os slides e vamos ver um pouquinho mais sobre isso, ok? Então vejamos só, o que é a medicina tradicional chinesa? São as práticas de caráter profilático e terapêutico que têm sua origem na China e possuem base teórica, métodos diagnósticos e terapêuticos próprios. Então vejamos só, comentando bem aqui sobre esse slide, vemos que a medicina tradicional chinesa ela se caracteriza, por esse caráter profilático e terapêutico. Quer dizer que não é só tratamentos, mas sim também inclui toda a parte de prevenção e de profilaxia. E mais na frente, em outros vídeos talvez, nós vamos caracterizar bem o que é esse profilático, de que maneira se compreende esse profilático dentro da medicina tradicional chinesa. Porque dentro dos conceitos dela isso é uma coisa bastante importante, Outra coisa bastante importante de se notar é que ela possui base teórica, métodos diagnósticos e terapêuticas próprias. Quer dizer, a medicina chinesa por si só ela já tem todas as qualidades pertinentes a uma medicina, Já há algum tempo que existe uma certa briga por parte de alguns conselhos querendo abrigar a medicina tradicional chinesa como uma exclusividade, mas um dos argumentos é que se precisa se estudar determinados conceitos para poder se praticar a medicina chinesa. Olha só, se a medicina tradicional chinesa tem sua base teórica e métodos de diagnóstico e terapêuticas próprios, quem estuda a medicina tradicional chinesa por si só já é competente de utilizar todos esses conteúdos para sua prática, Então vamos dar continuidade aqui. Então, a fundamentação da medicina tradicional chinesa, ainda não estamos falando de acupuntura, é basicamente, digamos assim, originalmente nos livros clássicos. Entre eles, os mais famosos são o livro do Imperador Amarelo, que é o Huangti Neijing, mas também nós teremos vários outros livros para fundamentar, que traz as conceitualizações, traz os princípios dessa prática, que é a medicina tradicional chinesa. Então aqui a gente vai justamente entender, olha só, os principais métodos de tratamento da medicina tradicional chinesa. Então, os principais métodos são a fitoterapia chinesa, a acupuntura, o tuiná, ou a massagem chinesa, a dietoterapia, terapia alimentar chinesa, moxabustão, ventosa terapia e as práticas físicas, que são o Qigong, Tai Chi e outras práticas que visam o tratamento ou a prevenção, como vimos antes. E é exatamente aqui que eu queria chegar e que eu citei anteriormente, a diferença do que é medicina tradicional chinesa e o que é acupuntura. Por quê? A acupuntura ela é apenas um método da medicina tradicional chinesa, o ramo mais famoso da medicina tradicional chinesa, mas não o único. Como estamos vendo aqui, existe uma fitoterapia que usa os princípios da medicina tradicional chinesa. Existe um método de manipulação do corpo ou massagem, A dieta, a moxa, que é através do calor, a ventosa terapia, que hoje é bem conhecida, e além das práticas físicas e muitas outras, Então a gente costuma trazer aqui esse exemplo, que é um quadro tirado de um livro chamado Chinese Medical Qigong,
em que ele mostra bem interessante esse gráfico, digamos assim, todos os ramos, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, todas as raízes da medicina tradicional chinesa. O que são essas raízes? São os conceitos, né? Os 6 estágios, 5 elementos, os 8 princípios, né? O triplo aquecedor, os 4 níveis. E aí mais embaixo a gente vai ver uma série de outros conceitos aqui, que, digamos assim, como está ilustrado aqui, a raiz, quer dizer, é o que alimenta, o que dá base, que sustenta a medicina tradicional chinesa. Na parte superior, formando troncos e seus ramos, nós vamos encontrar aqui as diversas manifestações da medicina tradicional chinesa. Então, quando se fala em medicina tradicional chinesa, se envolve justamente todas essas práticas, que são divididas em 4 principais ramos, né? A terapia por agulhas, que é a acupuntura, né? E tem todos esses outros, a acupuntura aqui, que tem todos esses ramos. Nós temos a terapia por ervas, também com suas diferentes formas de aplicação. Nós temos a massoterapia chinesa, várias técnicas também, vários galhos, e o Qigong médico, né? A terapia através dos exercícios físicos, através da respiração, da concentração. Então, para entendermos aqui, e aí contextualizar, que a acupuntura é apenas um desses ramos, está aqui, né? Dentro desse contexto aqui. E o que é a acupuntura? Então, a acupuntura é um ramo da MTC, ou medicina tradicional chinesa, que utiliza a agulha. E aí a gente vai ver que não é só agulhas, são agulhas apropriadas como forma de tratamento, né? Então, o caractere chinês, ou a forma de se expressar o nome acupuntura, né? Que o nome acupuntura é um nome ocidental. Em chinês, envolve 2 caracteres, um que significa Zen, que é agulha, e Diu, que é fogo. Então, Zen Diu quer dizer agulha e fogo. Por quê? Porque se refere não só à inserção de agulha, mas ao tratamento, como a gente viu anteriormente, da moxa bustão, o aquecimento da moxa. Então, essa é uma forma, uma referência que se faz. E o termo acupuntura surgiu ocidentalmente, que significa acus, agulha, puntura, pulsionar, né? Uma forma ocidentalizada, mas a compreensão mais perfeita seria isso, o uso de agulhas e fogo, no caso do sentido da moxa bustão, né? E as principais referências clássicas, como a gente tem citado anteriormente, nós citamos o Handi Neijing, que é o livro do Imperador Amarelo, mas as teorias, as bases teóricas da medicina tradicional chinesa, ela envolve também o conhecimento que está no I Ching, no Tao Te Ching, que é um dos livros mais lidos no mundo, a obra escrita por Lao Tzu. O I Ching, ele é bem mais antigo. O Handi Neijing, que é digamos assim, é um livro mais conhecido dentro da medicina chinesa. Tem o Shenon Ben Chao, que é um clássico referente à fitoterapia, né, a técnicas fitoterapêuticas. Nós temos o Nanjing, que é o livro como o livro dos casos difíceis, o clássico das dificuldades. Temos Zenjiu Jiaijing, que é um livro que foi escrito puramente sobre técnicas acupunturais. E temos Maiqing e Zenjiu Da Sheng, que fala também sobre a questão da moxa bustão. Então, vale salientar aqui que a acupuntura ela é aplicável em todas as áreas médicas, né?
Então, todas as áreas, oftalmologia, ginecologia, ortopedia, todas essas áreas, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, elas são aplicáveis. Algumas como tratamento principal, outras como tratamento auxiliar. Mas em todas as áreas a gente vai encontrar, digamos assim, a utilização e com um bom efeito da medicina tradicional chinesa, né? Podemos ver aqui também essa base teórica, aquela raiz a qual a gente se referiu antes naquela ilustração do livro. Então tá aqui, ó, o Qi, né? Quando a gente vai aprender a acupuntura, a gente vai aprender todos esses conceitos. O que é Qi, o que é o Yin Yang, os 5 elementos: terra, água, madeira, metal. Zhang Fu, que são os órgãos e vísceras, né? O estudo das funções dos órgãos e vísceras. Os 3 tesouros, que são a 3 substâncias que encontramos no nosso corpo, as substâncias vitais, que é o sangue, os líquidos orgânicos, meridianos e pontos, mecanismo das patologias, como é que, depois de estudar tudo isso antes, como é que se dá a patologia segundo essa época, e os métodos de diagnóstico, como identificar essas patologias dentro da medicina chinesa. Por fim, as síndromes energéticas ou os diagnósticos propriamente ditos. E por fim, nós teremos a terapêutica, né? A escolha do que devemos fazer diante do quadro apresentado. Dentro dos métodos que nós poderemos escolher como forma de tratamento, pode ser a acupuntura, a ventosa, a massagem, as terapias físicas, tudo isso.